E aí, pessoal, tudo beleza? Agora uma partida que é importantíssima. Nós já vimos que o Naka e o Nepo empataram a partida. Os dois foram para 8 pontos. O Gukesh tem 7,5. Se o Gukesh empatar, ele já é líder junto com o Nepo e com o Nakamura. Mas se ele ganhar, ele é líder isolado. E a última partida é Gukesh e Nakamura, na última rodada. Vai pegar fogo. Vamos ver como é que foi o Gukesh contra o Firuja, que está fazendo um campeonato muito ruim. E está em sétimo colocado, está muito bem. Mas vamos ver como que foi essa partida. O Gukesh está de brancos, o Firuja de negra, jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, D3, B5, roque, cavalo D4. Eles estão jogando a defesa berlina, a Rui Lopes, a berlinesa, cavalo por D4, bispo por D4, cavalo D2. Jogou C6, deu total no cavalo, o cavalo voltou, bispo C4, desculpa, o bispo voltou, D6, C3, deu total no bispo, o bispo voltou também, B3, bispo voltou para B3, saiu do centro, onde tá vigiando o centro de longe os bispetos aí. Aí jogou A5, cavalo C4, bispo A7, cavalo E3, roque, dama F3, D5, esse daqui foi um bom lance. Bispo C2, G6, torre E1, bispo E6, E por D5, C por D5, H3, torre E8, bispo A4, ameaçando a torre, E4, ameaçando a dama, D por E4, D por E4, dama E2, torre E7, cavalo F1, dama C7, B3. Ele queria. Isso daí é para inibir o bispo C4 das brancas, das negras. Aqui talvez até era melhor jogar B5, cavalo H5, dama por E4, bispo por F2, cheque, rei por F2, dama C5, cheque, bispo E3, e capturava o bispinho aqui, né? E capturava o bispo das brancas, o bispo das casas brancas das brancas. É interessante jogadas, combinação muito interessante mesmo. Aí jogou A4, bispo por E6, torre por E6, bispo E3. Trocar os bispos, A3, C4. Para prevenir cavalo. Prevenir o cavalo de vir aqui em D5. Cavalo H5 foi para o outro lado. G3. Bispo C5. B3. Podia jogar também torre de A para o B1, né? Mas B3. F5.
bispo por C5, dama por C5, torre de A2, trouxe as duas torres para o meio, torre F8, provavelmente pensando em avançar o peãozinho, que vai estar defendido pelo cavalo aqui, né? E ele tem dobrado as torres também, né? Aí jogou torre D5, dama E7, F4, cavalo F6, torre D2, G5, cavalo E3, G para F4, G para F4, coragem do Firuge, os dois estão com o rei praticamente pelado, né? Dama F7, rei H2, Firuge escondeu seu reizinho. Mas aqui eu podia jogar dama, cavalo F5, cavalo H5, torre D6, torre para G6 ou bispo para F5, torre para E6, cavalo para F4, dama para F4. Então, péssima jogada. Torre para G6, cheque, dama para G6, dama G2, torre para F5. Mas eles jogaram cavalo H5. Ameaçando capturar o peãozinho aqui, né? Dama F2 foi defender o peãozinho. Torre G6. Torre D5. Cavalo G7. Torre D1. Aqui torre D7 é uma ameaça boa, hein? Bem fortinho. Torre H6. Preparando um ataque. Torre G1. Se jogasse D6 aqui, talvez mantesse mais tensão. Aqui ó, cavalo E6. Torre G1. Cheque. Rei H8. Dama F1. Mas ele jogou torre G6. Torre de GD1. Torre H6. Torre G1. Torre G6. Dama H4. Torre por G1. Rei por G1. Rei H8. Rei F2. Torre G8. Dentro jogado dama F6, né? Mas torre G5, dama G5. Podia jogar também H6. Dama G6. Essa jogada aí não foi boa, não. Foi muito arranhada, ruim para as pretas. Melhor seria cavalo E6. Daí dama para F5. Dama G7. Dama por G6. Aí jogou a dama por G6. Podia ter jogado cavalo por F5. Cavalo por F5. Dama por dama. H por dama. H por G6. Mas voltando. Vai aqui. H por G6. Torre D6.
A torre de 6 é um bom lance que, teoricamente, prende o cavalo aqui, para proibir o cavalo de vir para cá, né? Tudo bem que ele pode vir para cá. Mas se ele vier para cá atacar o peão, tem como defender jogando o cavalo aqui, defendendo esse peão. Do mesmo jeito. Mas ele repele o cavalo F6 ali. Desculpa, cavalo E6. Ele jogou torre G8. Que poderia ter jogado cavalo F8. Torre E6. Cavalo C7. Ele tá querendo sair com o cavalo, botar o cavalo em jogo para atacar. Mas tá aqui. Torre G6. Cavalo E6. Cavalo D5. Cavalo D4. Podia ter jogado H7 aqui, né? Porque se botar o cavalo em F6 vai ficar ruim ali. Torre F6. Cavalo D4. Aqui é o variante, tá? Torre F7, check, rei G8. Torre por B7. E3, check. Cavalo por E3. Torre E4. Mas jogou aqui. Jogou cavalo B6. Torre B6. Cavalo C2. Essa jogada aqui, puta. A diferença. Como é que fala? A vantagem das negras foi na lua, né? A melhor defesa aqui era E3. Cheque. Aí jogou. Daí jogaria cavalo por E3, torre E4, torre por B7, G8. Mas jogou aqui, voltando aqui a variante, jogou torre por B7. A branca está claramente ganhando, né? Tem 2 peões a mais. Jogou torre E6 para afastar cavalo F6. Porque cavalo F6 tinha um perigo de entrar a torre aqui, ó. O importante ia dar umas apertadas no rei. Torre E7, tá querendo trocar as torres. Torre H6, não quis. C5. Cavalo D4. Rei G2. Rei G6, cheque. Rei F2. Rei H6. D4. Torre para H3. G2. Torre H6. Torre B7. Rei G8. B5. Rei F8. B6. Agora torre G6, cheque. Rei F2. Torre H6. Torre C7. H2, cheque. Rei G3 ele abandonou, né? Não tem. Aqui tá complicado, né? Esses 2 peões aqui, ó. E o Gukesh é o líder isolado do torneio. O Nepo, depois de 3 anos, perdeu a liderança. Fazia 3 anos que o Nepo era líder. Ele está invicto ainda em 3 anos, mas perdeu a liderança. Ou seja, o Gukesh é o único que depende só dele. Se ele ganhar, é campeão. E vai disputar o torneio, vai disputar a coroa com o Digniry. Só depende dele.
É o único jogador que só depende dele. Ele foi para 8. É, foi uma senhora partida, hein? Partida muito bonita. Pena que o Firuja tá muito mal nesse torneio. Nossa, tá disputando com o Cash a última posição, ó. Acho que agora não fica mais o último, vai ficar em sétimo. O de 8 vai ficar em sétimo. O pessoal esperava muito dele. Pelo menos no ano retrasado, o cara era o xodó do Calce para jogar um campeonato com ele. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.